De acordo com a pesquisa Game Brasil de 2021, a plataforma preferida para se jogar no Brasil é os dispositivos móveis, chegando a mais de 40% dentro dessa pesquisa que foi realizada, tendo então os consoles com 25% e o PC em 18%. A pesquisa também vai complementar, dizendo que mais de 40% da população que joga nos jogos de celular também faz isso diariamente, ao contrário de quem joga com console ou no computador. E também vai trazendo outras informações, como a quantidade de horas que as pessoas gastam nesses dispositivos, a cor, etnia, sexo das pessoas que jogam, como outras informações ainda. Mas eu queria me antenar um pouco mais nessa questão do tempo em que as pessoas jogam. Prestem atenção. Segundo essa pesquisa, 35% do público mobile afirma jogar entre 1 e 3 horas diariamente. E se a gente para pra pensar, jogar 3 horas num celular não é para qualquer um, né? É uma coisa que é bem cansativa, tanto para visão, quanto para postura, para coluna, porque, né, a gente tá vivendo uma era de jovens idosos, né, o vovozinho aqui tá com as costas doídas já. Eu não me lastimo por tal, não. É que breve completarei 15 anos. Mas então a gente começa a pensar, né, por que e como que as pessoas conseguem ficar tanto tempo no dispositivo móvel jogando. E a resposta é que isso não é uma coisa simplesmente porque os jogos são legais ou porque eles não têm outra opção do que fazer. É, na verdade, uma construção que engaja, motiva, seduz e engana, que faz as pessoas então gastarem horas e horas das suas semanas investindo dentro dos jogos mobile. Isso tem um motivo, isso é um vício e isso é totalmente induzido pelas empresas que produzem esses jogos. Oi, meus horrores! Sejam muito bem-vindos ao canal Gay Popper, local para falar sobre a cultura pop e geek sob uma perspectiva crítica e analítica. Eu sou o Duda e o tema do vídeo de hoje é o vício nos jogos mobile e como isso é induzido pelas empresas que os desenvolvem. Então, desde já, eu já peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixe já o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro das atualizações do canal. Então, para começar a falar sobre esse assunto, é muito importante a gente trazer uma introdução sobre estudo comportamental dos seres humanos. Tá? Isso é totalmente pesquisado e utilizado dentro dos jogos digitais para motivar as pessoas a se comportar da forma que os desenvolvedores desejam. E dentro de várias questões do estudo comportamental na psicologia, nós temos um experimento que é muito usado como base, que é a caixa de Skinner, que é uma jaula na qual então a gente tinha a presença de ratos ou pombas ou outros animais que são utilizados em experimentos científicos, e que dentro dessa jaula então a gente tinha um dispensador de comida que era ativado através de um mecanismo de alavanca. Então funcionava mais ou menos assim: o ratinho pressiona a alavanca e cai comida. E nesse processo então o ratinho ele vai aprendendo que toda vez que ele puxa a alavanca, a comida começa a sair. Só que depois o Skinner ia alterando o funcionamento dessa caixa e ela deixava de dispensar comida toda vez que a alavanca fosse pressionada, tá? Então começava a se tornar uma coisa aleatória, né? Então o ratinho puxava a alavanca, às vezes caía comida, às vezes não. E isso começa a confundir o animal e faz com que ele comece a se sentir muito mais necessitado de puxar a alavanca. Antes ele sabia que toda vez que ele puxasse a alavanca ia cair comida. Então ele podia pressionar só quando ele sentia fome, né? Então ele pressionava ali, comia, passava umas horinhas, então ele sentia fome de novo, ia lá, pressionava e saía a comida de novo. Mas agora ele não sabe se quando ele pressionar a alavanca vai cair comida ou não. E isso gera, então, um ciclo vicioso. Porque como ele não sabe quando que vai cair comida, pode ser que quando ele tiver fome, a alavanca não funcione. Então ele começa a querer pressionar a alavanca a todo momento. Justamente porque ele precisa garantir que vai ter comida disponível quando ele precisar. Comida. Tá. E nisso, então, o animal que está dentro da jaula se torna
viciado em puxar a alavanca. Por mais que seja um experimento que utiliza, então, animais de pequeno porte, né, como rato, pombas, isso mostra claramente também como funciona o comportamento do ser humano, né, a nível inconsciente. E os desenvolvedores de jogos conhecem e utilizam desse conhecimento dos mecanismos de comportamento do ser humano para fazer o pessoal ficar motivado e viciado nos seus jogos, de forma que eles vão então ficar jogando por horas e horas e principalmente colocar dinheiro para consumir ainda mais coisas dentro daquele jogo. E se você é ligado no mundo dos jogos, então quando eu estava descrevendo como funciona a caixa de Skinner, você já deve ter entendido de dois mecanismos que utilizam dentro dos jogos, que são exatamente uma caixa de Skinner. Eu estou falando da Loot Box e dos Gacha. A Loot Box era uma das formas de drop dentro dos jogos mais convencional e antiga, foi uma das primeiras a surgir, principalmente com os grandes MMOs, como Ragnarok e World of Warcraft, em que consiste simplesmente em uma caixa de item que pode ou não adquirir algum item super raro, né? A gente tem então, por exemplo, quando elimina um monstro, ele tem uma porcentagem de derrubar cada um dos itens que ele carrega. Alguns itens são super comuns e são super fáceis de adquirir, e outros são super mega raros, às vezes com uma probabilidade abaixo de 1%, né, no 0, alguma coisa, fazendo com que então seja muito difícil conseguir esses itens, mas todo mundo sabe que por ser difícil eles também são muito bons. Então, pegando por exemplo o Ragnarok, né, a gente tinha, por exemplo, as cartas de monstro, que tinham chances baixíssimas de adquirir. Mas todo mundo sabia, por questões estatísticas, que se você derrotasse, por exemplo, 10.000 Porings, talvez uma carta você tinha que conseguir pelo menos, né? Então você começava lá a caçar e derrotar os Poring e os coitadinhos das geleinha. Cada um que você derrotava e você não conseguia, você se frustra por não ter conseguido, mas ao mesmo tempo pensa que, nessa não foi, mas talvez na próxima eu consiga. Porque essa é a pegada da probabilidade, né? Você sabe que dentro de um número X é impossível que você não adquira, mas você tem a esperança de que você vai adquirir antes. Com 10.000 é certo, mas talvez você consiga no 15, talvez você consiga no 500, talvez você não tenha que derrotar 10.000, ou talvez você tenha que acabar derrotando tipo 11, 15.000 para conseguir aquele item. E você faz, porque você precisa daquele item, porque você sabe que ele é bom, e quando você começa esse processo, você fica totalmente imerso, engajado, e como você já investiu tempo e recurso nisso, né, você precisa agora ir até o final. Então, se tipo, você já derrotou 1.000 e ainda não conseguiu, né? Mas tipo, você já gastou tanto tempo para matar esses 1.000, então vamos lá e caçar mais 9.000, porque dentro de 9.000 tem que vir, e talvez venha antes. Então é assim que a Loot Box acaba funcionando. Outro exemplo que funciona também, que é um pouco mais atual, é a caixa Hextech do League of Legends. Ela pode dar skins inclusive as mais caras do jogo, né? As Ultimate, como também pode dar um fragmento de campeão inútil, ou um emoticon, ou uma skin de ward, uma porcaria dessas, né? Então, você quer juntar as chaves, você quer juntar o baú, porque pode vir uma coisa incrível, pode vir aquela coisa que você sempre quis e nunca ia ter dinheiro de comprar. Mas também pode vir uma baita numa porcaria. E tu fica viciado, porque talvez a próxima venha uma coisa incrível, mas tu não sabe. Então, essa que é a magia dessa praga, na verdade, né, que é a Loot Box. E eu citei, né, 2 exemplos de jogos que são do computador, né, mas isso totalmente é encontrado também dentro de jogos mobile, né. O próprio Wild Rift possui também as mesmas cápsulas Hextech que o League of Legends convencional, mas também qualquer outro jogo que trabalha com a obtenção de materiais para fabricar alguma coisa, geralmente vai ter uma taxa de porcentagem para adquirir esses itens em cada fase, ou sei lá como aquele jogo vai se dividir. Então ele também tem uma loot box interna. Em segundo lugar, nós temos então o Gacha, que acho que a maioria das pessoas que joga jogos de mobile hoje em dia já tá cansada de saber desse gênero, né? Que é justamente isso, né? Ele se tornou um gênero. O Gacha, na verdade, é apenas o modelo econômico desses jogos, mas como toda a construção do jogo gira em torno desse modelo econômico, ele acabou se tornando um gênero, um subgênero de todos esses jogos que possuem o elemento do Gacha. O Gacha, ele vem do termo Gachapon, que é um termo japonês que se refere àquelas máquinas que a gente coloca uma moeda, gira e sai algum brinde.
né? E esse brinde sempre é aleatório dentro de uma possibilidade de itens que podem vir ali dentro. E dentro dos jogos, eles estão funcionando também exatamente dessa forma, né? Você paga e ganha alguma recompensa, mas eles também vão trabalhar com um sistema de raridade dos itens, né? Em que alguns itens são mais difíceis e outros muito mais fáceis de conseguir. E, obviamente, os mais difíceis também são os melhores e os mais requisitados e os mais fortes. Isso também, então, torna o gacha uma espécie de loot box também. E, num grande geral, esse gacha ele é feito para obtenção de personagens ou de armas, né? Geralmente as coisas mais importantes do jogo, para se você ficar mais forte, você consegue através do gacha. Um exemplo, que é o gacha mais famoso atualmente, né, é o Genshin Impact, né, em que a gente precisa, então, ir juntando as gemas. Na verdade, todo o recurso que tu ganha dentro do jogo é em prol de poder gastar eles em giros dentro do gacha para conseguir algum personagem. Outros exemplos de jogo gachas, ultimamente, que são populares, né, a gente tem o Grand Chase Mobile, o Tower of Fantasy, o Cookie Run Kingdom, dentre outros, né. E o gacha, ele acaba funcionando de uma forma semelhante à loot box. Por lei, dentro da China, os jogos gacha, eles têm uma obrigação de que eles têm que garantir o prêmio limitado dentro de um número de giros específico, né? No caso do Genshin, por exemplo, dentro de 90 tiros é garantido que você tire um personagem SSR, ou 5 estrelas, ou como cada jogo chama diferente. Só que existe a possibilidade que você consiga esse personagem antes, né? Então a pessoa vai lá, gira e não veio, mas pode ser que no próximo venha. Talvez você não precise chegar em 90 invocações para conseguir aquele personagem. Talvez você consiga antes. Então vai lá, gira, gira, gira. Jogo da vida. Que pena! Mas é um jogo da vida. Gostou, Bernardo? Não gostei. Ah, tudo bem. Beijão, tchau. E daí quando vê, você gastou tudo e ainda não conseguiu. O que você vai fazer? Cartão de crédito. Daí você vai lá e compra, gasta todo o seu réu primário, coloca teu nome no Serasa para conseguir aquele personagem virtual. E quando você vai ver, gastou todo o teu dinheiro, conseguiu o personagem, mas a que custo, né? Você gastou tudo que você tinha para conseguir esse personagem. Porque justamente tu vai ficando viciado nisso. Então tu gasta todos os teus tiros e ainda não conseguiu, tu fica enfurecido, tu fica eufórico, tu fica ansioso, porque tu precisa daquele personagem. Eles criam essa sensação de você precisar dele. Tipo, você não vai ser feliz dentro daquele jogo se você não ter aquele personagem. Eles conseguem criar essa contextualização, né? Eles criam lá um evento, eles colocam um teste para você usar aquele personagem, ver como aquele personagem é forte, criam uma história para você se apegar àquele personagem. Você precisa conseguir aquele personagem a todo custo. E isso é obviamente proposital para fazer você ficar doido da cabeça, né? Virar a própria Jabami Umeko do Kakegurui, né? Apostando até a loucura. O pessoal fala que eu sou viciada em apostar. Eu não quero ser viciada em apostar. Eu quero ser uma coelhinha safadinha. Pra conseguir ou não esse personagem, ou conseguir ou não essas armas, né? Tentar conseguir a todo custo o que você precisa, nem que você precise sacrificar tudo que você tem. E nisso, então, eu tava falando acaba sendo mais específico na parte monetária, né, financeira, da nossa carteira com os jogos, mas isso também influencia a gente em quanto tempo a gente vai ficar investindo dentro desses jogos, né, porque se você não tem dinheiro, né, e você sabe, você tem consciência de que você não tem como arcar com os custos desses jogos gacha, o que você vai fazer? Você vai começar a farmar, a grindar, né? Você vai ficar horas e horas naquele jogo, né? Jogando todas as fases possíveis, procurando todos os tesouros possíveis, pegando todas as recompensas, porque cada migalhinha de cristais, de gemas que você consegue é um pouco mais perto de conseguir dar mais uma invocação dentro do gacha. Então você começa a ficar lá querendo fazer todas as coisas, você vê lá tudo que dá gema, tudo que dá diamantes, você quer fazer, você tem que fazer, você precisa fazer para conseguir juntar recurso para poder rodar no gacha. Então você começa a gastar horas e horas da sua vida, né? Horas às vezes que você não tem
Às vezes você já tá podre de cansado, você fica tipo, não, mas eu tenho que entrar no jogo pra fazer as missões diárias, porque as missões diárias dão diamantes, e eu preciso desses diamantes. Então, eu tô podre de cansado, eu queria só me jogar na cama e dormir, mas antes eu vou entrar no Genshin Impact e vou fazer a porcaria das diárias. E é exatamente isso que acontece. Chega um ponto que você começa a se sentir culpado de não entrar no jogo. E essa culpa vai te remoendo por dentro enquanto você não entrar e fazer as missões diárias, as missões semanais, fazer literalmente tudo que garante gemas naquele dia, que você vai perder se você não entrar no outro dia, que é isso que gera também, né? Tipo, você pensa que aquelas gemas daquela missão diária, elas são únicas, você nunca mais vai recuperar elas. Se você perder de fazer as missões diárias esse dia, tchau pra você. Você perdeu essas gemas pra sempre. Porque elas não são recuperáveis. Por mais que você jogue amanhã, as que você perdeu hoje nunca vão voltar. Então é esse procedimento, esse processo que mexe com o nosso comportamental, com o nosso inconsciente, com o nosso psicológico, é o que faz com que as pessoas fiquem horas e horas dentro desses jogos, né, mesmo sem estar se divertindo, sabe? Porque chega o ponto que você não está se divertindo jogando aquilo, mas você sabe que você precisa fazer, senão você vai ficar sentindo que ficou para trás, que você perdeu recurso, que você jogou tempo fora. Esse processo é muito doentio, é muito não saudável, ele nos exaure, ele nos desgasta, destrói toda a diversão daquele jogo e ainda assim você fica preso nele, porque eles te viciaram, né? Esse que é o resultado, e você acaba viciado no jogo e nem sequer se diverte mais, mas precisa jogar todo dia. E isso é como usar qualquer outra droga. E daí ainda, imagina você ficar então essas horas todas dentro desse jogo, aquela telinha minúscula do celular, ferrando com a sua visão, ferrando com os seus ombros, ferrando com a sua coluna, ferrando com a tua postura, porque quem é que joga no celular sentado de uma maneira decente, né? Vai estar todo mundo jogado na cama, ou jogado no sofá, ou estirado na cadeira de alguma forma totalmente desajeitada, né? Ninguém vai ficar sentadinho direitinho jogando no celular. Então, antes de concluir o vídeo, eu vou pedir mais uma vez então para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho para ficar por dentro das próximas atualizações e compartilhe esse vídeo com seus amigos gamers que talvez estejam um pouquinho viciadinhos assim em algum jogo mobile ou de computador, né, mas que você percebe que é extremamente desgastante para ele e que talvez esse seu amigo nem esteja mais se divertindo quanto deveria estar se divertindo, né, porque um jogo é pra tu se divertir, mas ainda assim entra lá naquele jogo todo dia e a vida dele virou um inferno por causa desse jogo, mas ele não larga o osso. I'm addicted to twerking. Oh, hell no! You said this was a Skrillex audition! Oh, Lord. Phoebe. No! Please. No! Please. Please. No! Please. Let me. Please. No! Please. 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 Baby. Então, essa questão do vício nos jogos, né, ela é muito séria, né, ela mexe com questões morais e questões éticas, que é muito complicado porque cada país tem a sua visão diferente. A gente, como brasileiros, pode achar um absurdo eles fazerem isso, né? Mas pra eles é normal, é tudo dentro do aceitável, tá dentro da legalidade, inclusive, né? Porque não tem nenhuma lei que proíbe que eles façam isso dentro dos jogos. E isso é uma coisa também que mexe tanto no nosso inconsciente, é tão além de nós simplesmente ter esse nível de autocontrole, que mesmo quando a gente sabe dessas coisas, a gente continua sendo afetado. Né? Eu mesmo, por exemplo, né, eu tenho total consciência de que eu tô entrando num ciclo vicioso e continuo jogando certos jogos por muito tempo. O Genshin Impact, por exemplo, eu tô há eras aqui que eu nem sinto tanta diversão, né, quando eu entro nele, e ainda assim eu entro quase todo dia. Né? Agora eu tô, né, me tratando de certa forma, né? Não estou me cobrando a entrar todo dia, né? Se eu não estou afim, eu simplesmente nem abro. E tá me fazendo muito bem isso, inclusive, né? A minha ideia é jogar só durante o final de semana mesmo, e durante a semana fazer outras coisas que sejam talvez até mais produtivas e mais divertidas. E ainda assim, né, eu fico às vezes tipo, né, tô perdendo ali aquela diária. Ou, meu Deus, isso eu não consegui o personagem que eu quero porque eu não tô entrando todos os dias pra juntar gemas, sabe? Então, esse tipo de pensamento é bizarro e nos afeta e deixa a gente lá na cuca. Mas quando a gente tem igual conhecimento, né, e tem noção de como isso está nos afetando,
continua igual sendo um pouco mais fácil a gente conseguir sair desse ciclo, né? E aos poucos a gente vai conseguindo melhorar e de repente a gente consegue até largar aquele jogo que a gente nem na verdade tá se divertindo mais. Então eu desejo a todos que tenham muita consciência e sabedoria na hora de escolher os jogos que vão jogar, né? E saber filtrar o que vai te fazer bem, o que não tá mais te fazendo bem. Saber dizer a hora de se despedir daquele jogo, né? Dar um tempo, né? Quem sabe, tipo, dar uma pausinha aí de um mês, depois talvez tu volta, né? Talvez seja mais saudável jogar dessa forma. Então, né, espero que vocês consigam ter mais cuidado agora com os jogos que vocês jogam, independente de quais sejam, né? Isso acontece muito mais com quem joga em celular ou computador, principalmente jogos online, né? Quem joga mais no offline, né? Jogos da Steam e tal, acho que tende a sofrer menos com isso, porque jogos que não são feitos para durar por muito tempo, por tempo indefinido especificamente, não são feitos com essa intenção de viciar o jogador. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham refletido, espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso, se tem algum jogo que você está jogando que você reconhece que está viciado nele e nem está se divertindo mais tanto assim, né? Deixa aqui, quem sabe a gente consegue se ajudar, né? E trocar umas ideias, encorajar um ao outro a parar com esse vício, né? Para de ser doida! Nos vemos no próximo vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais. Eu sou @dudinha_mágico, tanto no Instagram quanto no Twitter. Um beijinho mágico e tchau, tchau!